Reestreias de Alex Teixeira e Emílio Faro. O que é que a gente pode esperar? Alex Teixeira está treinando muito bem no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Emílio Faro, como ele pode montar o time do Vasco. Será que o Vasco vai voltar aos caminhos da vitória? Quando a gente pode ter um novo técnico? Tem alguém sendo especulado? A gente vai falar sobre isso aqui também. E vamos falar sobre a possibilidade de reforços e quando Alex Teixeira deve ser inscrito no Vasco, no BID, pela questão do transfer-ban. Então, isso e muito mais, além de falar de reforços, a gente vai conversar a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno, que é o lugar para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que rola no Vasco, análise, informação, opinião, resenha. É aqui no Comentário Vascaíno. Estamos chegando a 6 mil inscritos e eu conto com vocês nessa ajuda. Olha, o Vasco tem boas notícias nesse início de semana. A primeira boa notícia é que o Vasco pagou o transfer-ban e só espera aí uma resposta da FIFA para poder botar o Alex Teixeira no BID. E isso é muito, muito importante para o Vasco da Gama. Por quê? O Alex Teixeira chega para dar um salto de qualidade nessa equipe do Vasco. É um jogador que vem treinando muito, muito bem. Eu já falei aqui há 2, 3 vídeos atrás que o Vasco vem tendo uma expectativa muito grande pelos treinamentos. É um jogador que tem jogado ali pela esquerda, tem feito bons treinamentos ali. Inclusive o Everton e Léo Matos têm sofrido nos treinamentos quando vão marcar o Alex Teixeira. Quando puxa para o meio, então, meu amigo, tem sido aí fatal, letal. E deve ser um cara que deve estrear no jogo contra a equipe da Chapecoense mesmo. O Vasco está preparando, esperando a resposta do consórcio Maracanã, que deve acontecer até no máximo na quinta-feira, para poder iniciar as vendas e poder levar esse jogo aí para o Maracanã. Mas, muito provavelmente, ele já deve ser inscrito no BID nesta terça-feira. Por quê? Porque o Vasco já pagou a situação do transfer-ban, como eu falei, espera o parecer da FIFA. A partir do momento que a FIFA der o parecer positivo, o Vasco colocará o nome do Alex Teixeira, que vem para dar um salto de qualidade, sim, até pela forma que vem treinando nesse time do Vasco. Está muito bem fisicamente, está muito bem tecnicamente e tem sido destaque nos treinamentos do Vasco durante a semana, segundo pessoas que estão aí acompanhando os treinamentos do Vasco. O Alex Teixeira vem com um nível aí bem elevado e vem para dar uma qualidade a esse elenco do Vasco, ser um reforço. E olha, outra reestreia que a gente já deve ter no jogo contra o CRB é do Emílio Faro. Emílio Faro deve treinar o Vasco nos próximos 2 jogos, até o Vasco definir quem será o próximo técnico. Até o momento a gente não tem ainda uma base de quem será esse nome, até porque está muito embrionário, né? Pela primeira vez a gente não tem aí uma especulação de nome logo após a saída do outro, porque está muito embrionária as situações que envolvem no Vasco da Gama. O que acontece? O Emílio treina o Vasco contra o CRB, treina o Vasco contra a Chapecoense. Emílio deve voltar àquela situação em que o Vasco jogava, na mesma forma que o Vasco jogava anteriormente, como jogou contra a equipe do Náutico, como o Vasco jogou contra a equipe do Cruzeiro. Deve voltar aí com o Yuri Lara como titular. Como a gente sabe, ele botou o Yuri Lara para ser titular nos 2 jogos com ele. Deve aí, se o Getúlio tiver condições, também voltar com o Getúlio no comando de ataque do Vasco da Gama, porque o Getúlio foi titular com o Emílio nos 2 jogos que ele esteve à frente do Vasco da Gama. E deve voltar a ter aquele Vasco mais compacto, aquele Vasco mais consistente defensivamente, que era anteriormente com o Zé Ricardo. Isso deve voltar a existir. O Vasco que não corria tantos riscos, mas que era letal quando subia ao ataque. O Emílio deve voltar a isso. A volta do Emílio também é muito bom para o ambiente. Por quê, Léo? O ambiente vinha muito pesado, a torcida pela primeira vez, né, na Série B, xingando muito os torcedores, xingando os jogadores. O clima não era mais o mesmo, o clima de tensão, os jogadores aí muito desconfiados da situação que acontecia. Isso prova até pela forma que o Maurício sai. A gente não viu aí manifestações públicas dos jogadores nas redes sociais desejando um bom futuro ao Maurício Souza. E o Vasco passa a ter a torcida novamente do seu lado. Isso é importantíssimo. O Vasco tinha jogado nos últimos jogos com a torcida reclamando muito, xingando muito, jogadores sendo vaiados, o treinador sendo vaiado, e isso vai mudar o ambiente do Vasco da Gama. A chegada a volta do Emílio Faro ao comando técnico do Vasco faz o Vasco minimamente ter uma tranquilidade
para jogar dentro dos seus domínios, para não ter São Januário como um setor, um fator contra. O Vasco tem São Januário ao seu lado novamente com a chegada do Emílio e muda tudo. O Vasco passa a ser aí, ter a tranquilidade para trabalhar e fazer um bom jogo na próxima quinta-feira. Para esse jogo, o Vasco deve ter a volta de Anderson Conceição. Ainda não está confirmado se Getúlio voltará à equipe, porque Getúlio estava com edema na coxa e aí deve ser reavaliado. O Vasco já treina nessa segunda-feira para começar os preparativos para o jogo da quinta e deve ter aí também a expectativa pela liminar. É isso mesmo, a liminar da SAF. Até o momento que eu estou aqui falando com vocês, estou gravando esse vídeo, a desembargadora Fernanda ainda não tinha tomado uma decisão, não teve nenhum andamento, nem nenhuma sinalização de alguma situação para que o processo seja resolvido. O Vasco espera isso. Enquanto isso, Paulo Brax e Johannes Spor estão em contato sim com o setor de análise, com o Carlos Brasil, juntamente com o Vasco. Também devem ficar em contato aí para analisar nomes para técnicos do Vasco da Gama, apesar da gente falar muito de Odair Helma, de Guto Ferreira, de outros nomes. Ainda não tem um consenso, pelo menos até esse momento, de um nome que seja o treinador do Vasco da Gama, mas a gente está esperando muito essa situação. A semana deve ter muitas movimentações, sim, principalmente depois que o Transferban cair. O Vasco continua buscando reforços, isso é claro. A situação internamente tem sido bastante movimentada. O Vasco tem recebido oferecimentos de jogadores, empresários tentando aí colocar alguns jogadores também, jogadores que estão em outros clubes da Série A e querem uma oportunidade no Vasco. Enfim, o Vasco tem analisado algumas situações aí, mas deve ter em conjunto com a 77, com o Paulo Brax, que hoje é consultor da 77, mas que será o diretor executivo do Vasco da Gama, uma solução para que o Vasco tenha reforços e vai contratar, principalmente para o ataque, lateral esquerdo, possivelmente mais um reforço para a zaga. É o que o Vasco vai buscar neste momento. O Vasco tem até o dia 15 de agosto para inscrever novos jogadores. Isso é algo que está no regulamento. Até o 15 de agosto o Vasco tem como inscrever nomes. O Vasco, nesse momento, fará muito dentro daquilo que pode, dentro dos seus investimentos, dentro daquilo que o Vasco tem nos seus rendimentos. Não fará grandes contratações assim, até porque a 77 ainda não está no comando, até pela questão da liminar mesmo. Mas o Vasco espera nesse momento a confirmação da queda do Transferban para atacar o mercado e para poder trazer reforços para terminar o ano e ser um dos 4 que estarão no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, que é o grande sonho, do desejo do torcedor vascaíno, da 77, do próprio Vasco, estar no ano que vem de volta à elite, porque o torcedor já não aguenta mais estar na Série B. E eu quero sua opinião aqui embaixo. O que é que você acha? Emílio Faro vai dar conta do recado mais uma vez? Vai se manter 100% no comando técnico do Vasco? O Vasco já conhecerá uma nova vitória nesta quinta-feira e também contra o Chapecoense no próximo domingo? Deixa aqui embaixo que eu vou estar de olho nos comentários e a gente vai bater um papo aqui junto com vocês. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!